Eu estou recebendo aqui o professor Odival, que eu imagino que seja uma pessoa muito tranquila. Estou certo, professor? De certa forma, sim. Eu sou uma pessoa tranquila atualmente, mas eu acho que mais do que ser uma pessoa tranquila, eu acho que eu consigo lidar bem com as emoções enfim, gerenciá-las de uma forma aproveitável. Nem sempre foi assim, não, né? Nem, Vamos conversar não. sobre isso. Uhum. Agora, até a gente dizendo, né, nem sempre foi assim, o problema do estresse é muito forte no país que a gente vive, né? Um levantamento feito pela Associação Internacional do Controle do Estresse em 2016 disse que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior nível de estresse. Uhum. É engraçado que a gente tem regiões do Brasil que até são muito conhecidas pela tranquilidade, né? Regiões que são praianas, onde as pessoas são mais tranquilas, mas isso parece que não tem resolvido. O senhor consegue responder, professor, por que é que o brasileiro anda tão estressado? Olha, eu acho que não é o brasileiro, né? É a população mundial, ela é estressada, nós somos seres sociais, vivemos em competição o tempo todo por emprego, por melhores condições de vida, isso gera estresse. Agora é óbvio que o estilo de vida moderno favorece um pouco mais. Nós temos todo um acervo de utensílios de informática, alta tecnologia disponível, que deveria facilitar para que a gente tivesse um pouco menos de trabalho, né, para poder executar nossas funções e gozarmos mais as coisas boas da vida. Mas a gente acaba indo sempre para o limite das coisas, né? E é muito interessante o senhor citar o ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem um ambiente muito competitivo, a gente tem a tecnologia que deveria facilitar o processo, mas a gente acaba trabalhando 24 horas, né? Porque os utensílios estão na nossa mão 24 horas. Sim. E o estresse, ele acaba sendo a terceira principal causa de afastamento dentro das empresas. Uhum. Então, existe um contrassenso muito grande aí, né? Sim. Sim. Nós poderíamos ter algumas horas a mais de lazer durante o dia, uma jornada menor, mais curta, ou um dia a mais para resolvermos os nossos problemas pessoais, e é muito comum as pessoas deixarem acumular os seus problemas pessoais para darem conta de uma demanda do trabalho. E nessa o nível de estresse vai aumentando. Certamente. Estresse é caracterizado por uma carga, uma demanda que pareça àquele indivíduo uma demanda insuperável. Agora, professor, olha, o senhor tem um estudo que ajuda a reduzir o estresse através de uma técnica. Essa técnica já existe há mais de 40 anos, o nome dela é o biofeedback. O senhor trabalha com essa técnica desde 2010. Isso. Como é que ela funciona? Explica um pouco para a gente. Bom, ela é baseada em tecnologia, né, certamente, né? Ela só é possível hoje em dia com o uso de interação homem-computador, vamos dizer assim, na qual você adquire parâmetros fisiológicos, como a atividade elétrica cerebral, a atividade cardíaca, a resposta galvânica da pele, a temperatura corporal, e mostra para o indivíduo isso numa tela de computador, representada por uma barra, por um som, enfim, o meio que você quiser, para que ele tome consciência de como o seu organismo está funcionando. E nesse processo de o indivíduo ter uma percepção do que acontece no seu próprio corpo, ele começa a adquirir meios de modificar o funcionamento do próprio corpo. Então, o primeiro passo dessa técnica é o indivíduo conseguir entender que realmente ele está estressado e o quanto ele está estressado. Sim, sim. É um processo de autopercepção que é favorecido por essa técnica. Bom, agora, esse computador ele vai medir, então, essas ondas cerebrais e o computador ele consegue comparar como são as ondas cerebrais de alguém que não está num nível de estresse e alguém que está num nível de estresse. Para a gente conseguir essa comparação, nós temos que fazer, no que diz respeito à atividade elétrica cerebral, por exemplo, o registro com uma população a maior possível de indivíduos rígidos, que não tenham queixas nenhuma de ansiedade, depressão, problemas neurológicos, metabólicos e assim por diante. E uma vez caracterizado matematicamente, você pode extrair dessa atividade inúmeros parâmetros,
você compara a média dessa população rígida com o indivíduo que você vai dar assistência. E ver o quanto a atividade ou os parâmetros medidos nesse indivíduo se diferenciam da média da população. É óbvio que, em termos de atividade cerebral, qualquer parâmetro fisiológico, na verdade, nós não somos iguais. A diversidade faz parte da existência natural do ser humano, de qualquer ser vivo. Então, você normalmente estabelece limites a partir dos quais você considera aquilo algo prejudicial. Ou seja, o senhor está dizendo que existem pessoas que conseguem lidar um pouco melhor com alguns níveis de estresse e outras pessoas talvez tenham mais sensibilidade para isso. Então, por isso que existem esses níveis. Parte da história é essa, mas quando você mede um parâmetro fisiológico, por exemplo, a potência das ondas em cada região do cérebro que você mediu, o padrão de distribuição da amplitude dessas ondas vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Você tem uma média. Isso não quer dizer que alguém que esteja um pouco afastado da média tenha um padrão anormal. Ele pode ter aquele desvio justamente para compensar um outro desvio que ele tem em outro local. Então, essas coisas são toleráveis. Só que, a partir do momento que você tem um desvio, algumas pessoas usam o Z-score, por exemplo, que considera o desvio padrão, né, na variabilidade daquele parâmetro. Quando ele desvia demais, acima de 1,96 desvios padrões, você considera que aquilo já vai fazer mal para o indivíduo e tenta corrigir. Bom, mas o que está dentro dessa faixa é tolerável. Agora, esse estudo que acontece aqui na Universidade Federal de Santa Catarina acaba tendo diversos projetos que saem desse grupo de estudo, né, desse grupo de pesquisa, para ajudar a população em diferentes níveis a reduzir o estresse. Como é a técnica para ajudar que essas pessoas reduzam? Porque não é simplesmente identificar que existe o estresse, né? Como é que a pessoa pode diminuir o nível de estresse dela? Usando a metodologia? Isso. Bom, a gente sempre parte de uma entrevista com a pessoa para localizar o problema. Essa entrevista é feita por mim e por uma psicóloga da equipe. São aplicados algumas escalas de medida comportamental, também pela psicóloga. Depois disso, nós colocamos os eletrodos no escalpo do indivíduo, são pelo menos 20 eletrodos, e fazemos os registros durante alguns minutos, com o olho aberto, olho fechado, em algumas situações de demanda comportamental. Tratamos tudo isso matematicamente e a gente tem um panorama de como é aquele indivíduo. Né? A partir das queixas desse indivíduo e dos desvios que a gente observa nas avaliações fisiológicas, é que a gente cria um programa de treinamento. Nesse treinamento, a pessoa não recebe 20 eletrodos, a gente usa mais o neurofeedback do que variabilidade cardíaca e outras técnicas. O neurofeedback é uma variante do biofeedback. Nós normalmente colocamos 2 a 4 eletrodos no escalpo desse indivíduo, em regiões que estão com um parâmetro para ser alterado, treinado. E a partir desses encontros semanais, são 2 encontros que duram 90 minutos aproximadamente, a pessoa identifica o padrão de funcionamento do cérebro dela e tenta modificar. Aí entra o que a gente chama de condicionamento operante, né? Quando eu não tenho como saber como o cérebro está funcionando, mas quando eu represento aquela atividade por uma barra pulsante, eu posso começar a intervir com aquilo. E não existe uma fórmula para isso, né? Todas as pessoas que vão treinar com a gente perguntam como é que eu faço isso. Não tem fórmula. Simplesmente deseje que isso aconteça e se empenhe nisso. Mas isso envolve, quando a gente identifica o estresse, começar a mudar o que a gente está pensando para situações um pouco mais prazerosas, situações que levem a gente a um pensamento mais tranquilo? É isso? Tem várias formas de você abordar. Numa delas, você simplesmente treina um circuito cerebral. Se aquele circuito está hiperativo, você reduz a atividade dele e isso já gera alterações no nível de emocionalidade da pessoa, Mas no nível de estresse dela. como reduz isso?
Porque a própria sensação de ansiedade, por exemplo, que está muito vinculada ao estresse, ela depende da ativação de um circuito cerebral. Se você reduz essa atividade, treinando o circuito através da representação da atividade dele, você está fazendo com que outros circuitos sejam formados, né? Existe um fenômeno chamado plasticidade neuronal, que é atuante o tempo todo e mais ainda de relevância nesse momento. Cada vez que um neurônio estabelece conexão com outro neurônio, ele não transmite só um agente químico que vai transportar informação para outro neurônio, informação que vai mudar a atividade elétrica dele. Ele libera elementos químicos que vão modificar todo o metabolismo daquela célula. Então começam a aparecer brotamentos neuronais, estabelecimento de novos contatos, e você tem uma rede neuronal diferente se consolidando. Pronto, se você está consolidando naquele indivíduo um padrão cerebral diferente, ele tende a permanecer daquela forma, funcionando daquela maneira, se for, vamos dizer, homeostático para o indivíduo, se fizer bem para o funcionamento do sistema dele. Professor, desde 2010, né, que essa técnica tem sido utilizada por esse grupo de estudo e de pesquisa que o senhor lidera. Quais são os resultados disso? Temos pessoas menos estressadas? Sim. Nós temos resultados muito bons no atendimento de pessoas que nos procuram. São pessoas da própria comunidade universitária e algumas pessoas de fora que sabem do nosso serviço. E eu acho que a confirmação sempre vem da forma com que os indivíduos dizem para a gente como é que estão se sentindo, mas também da aplicação daquelas escalas que medem o nível de ansiedade e depressão, que são vinculadas muitas vezes a sintomas que acompanham o estresse, e isso muda drasticamente, né? Então, de uma ansiedade grave para uma ansiedade muito branda, ou então que não é mais significante na medida. Como é, professor, que psicólogos e psiquiatras veem esse tipo de utilização da técnica para trabalhar numa questão que é específica ali, né? Muitas vezes tratada em consultório, tanto dos psicólogos quanto dos psiquiatras, esse estresse? Os psicólogos estão utilizando cada vez mais essa técnica também como uma ferramenta adicional ao tratamento de pacientes. A aplicação da técnica ela não é considerada nem aqui e nem no restante do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, onde se aplica bastante, como um tratamento médico, né? É um treinamento, uma terapia adicional a um treinamento que você pode realizar com o indivíduo. Mas profissionais da saúde estão utilizando cada vez mais, principalmente os psicólogos. Eu acho que no Brasil eles perfazem a maior parte das pessoas que aplicam o biofeedback. Por que o senhor começou a trabalhar com essa questão do estresse? Bom, do estresse por uma questão pessoal, né? Eu trabalhava, na verdade, com eletrofisiologia, num ramo completamente diferente, mas por tentar, durante anos a fio, condições para trabalhar melhor no meu laboratório, eu acabei cometendo a besteira, né, como muita gente comete, de ficar 13 anos sem tirar férias, trabalhando num ritmo muito, muito forte. E quando eu me dei conta e resolvi parar, 2 anos seguidos eu tirei férias e fiquei as férias de cama com febre. Ou seja, nem descansou, né? Exatamente. Então, acabei, como vítima do estresse, me interessando pelo assunto. Sou fisiologista, me interessei em saber o que estava acontecendo comigo. Me encantei pela questão e até porque seria um pouco mais tranquilo trabalhar nessa metodologia do que no que eu estava tentando fazer antes, e acabei trabalhando 10 anos praticamente com estresse em experimentação animal. Depois entrei em contato com um indivíduo que fazia neurofeedback, que queria que eu orientasse, um rapaz que se tornou um amigo meu depois disso. E eu disse para ele que eu não poderia orientá-lo porque eu não fazia neuro ou biofeedback. Ele insistiu em mostrar a técnica e, como eu sempre gostei da eletrofisiologia, me encantei por tudo e acabei entrando de cabeça nisso e mudei minha linha de pesquisa mais uma vez. E isso conseguiu te ajudar pessoalmente?
Porque o pesquisador ele tem uma relação, às vezes, muito próxima, né, com o seu objeto de pesquisa. Pois é, eu sou biomédico, mas sempre tive um pé em ciências naturais, em natureza. E quando eu era jovem, eu disse que eu jamais seria professor, porque estar em público nunca me foi muito agradável e jamais trabalhei com pessoas, queria trabalhar com animais. Bom, paguei a língua, porque eu trabalho, né, com humanos e atendendo humanos, e sou professor também da UFSC. Quando você começa a atender pessoas com o neurofeedback, o biofeedback, você está atendendo uma pessoa que não está te passando nada disso, não está te oferecendo nada, ela está precisando de uma ajuda, mas você entra na vida dessas pessoas de alguma forma. E você conhece um ser humano como ele é, né? E isso foi, eu acho que o maior presente que a técnica poderia me dar, né? É começar a enxergar o ser humano de uma forma completamente diferente. Eu sou muito grato né, a técnica e a ela ter me possibilitado ver o ser humano dessa forma. Ou seja, o ser humano como ele realmente é e com o valor que ele tem, que não tem nada a ver com o que ele pode me oferecer, com o que ele pode me beneficiar. Exatamente. Mas o ser humano ali íntegro, com o valor que ele tem, Exatamente. Como alguém da mesma espécie que eu. No atendimento sou eu que estou me dando para a pessoa, né? Da melhor forma possível, compreendendo as suas aflições, usando a técnica da melhor forma possível para que ela se sinta melhor. Por toda a experiência e de tantas pessoas que já passaram e foram atendidas, de repente tem alguém que está acompanhando aqui o programa em casa, está assistindo a gente, está pensando, poxa, eu não conheço nenhum grupo que trabalha o biofeedback, mas eu estou sentindo que eu estou num nível de estresse muito alto. Tem alguma dica de repente, como a pessoa pode ser mais tranquila, pode levar a vida com um pouquinho mais de tranquilidade e menos estresse? Olha, eu acho que o estresse, como ele se caracteriza por uma sobrecarga, né, que não necessariamente pode estar vinculado a uma sobrecarga, mas aquilo que o indivíduo acha que é uma sobrecarga para ele, por coisas às vezes que são irrelevantes. Então é isso, o segredo é a autopercepção e não se propor a fazer aquilo que não está preparado para fazer. Muito bom. Professor, muito obrigado pelo seu tempo aqui conversando com a gente, explicando essa técnica que ainda é pouco conhecida aí por todo o Brasil, então foi muito produtivo ouvir como funciona esse grupo de pesquisa. Muito obrigado. E eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de divulgar um pouquinho mais a técnica e quem sabe, né, isso começa a favorecer cada vez mais a aplicação dela na população.